Boa tarde a todos. Hoje vamos falar da Northrop Grumman Corporation, da Kraft Heinz Company e do relatório de indústrias disruptivas da ARK Invest. Estão a ouvir o Mercado Mora ao Lado, edição especial Dinheiro Mais. The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule. Olá a todos, sejam bem-vindos. É verdade, eu sou o único moderador opinador de Portugal e eu acho que isso é bastante legal. Queria dar-vos as boas-vindas a esta edição especial do Mercado Mora ao Lado. As apresentações já foram feitas, por isso acho que são dispensáveis neste momento. E os nossos espectadores também que nos vão ver depois no mercado conhecem-nos e não precisam de ouvir falar mais um bocadinho sobre nós. Por isso vamos já começar com o primeiro tema. E por acaso é o meu tema, o tema que eu quero trazer à baila, que foi, curiosamente, como o Henrique disse, um pedido de um dos nossos espectadores, que é algo que nós fazemos regularmente, trazer aqui, analisar empresas que os nossos espectadores nos sugerem. E esta sugestão foi pelo Sérgio Faria, desde já queremos mandar um grande abraço ao Sérgio. E a empresa é a Northrop Grumman Corporation. E antes de vos passar a palavra, quero só falar aqui um bocadinho sobre a empresa. Esta é uma empresa com grande história, uma empresa que começou em 1939 na Califórnia e foi crescendo paulatinamente com base na sua operação e também com base em aquisições. E é uma empresa que hoje em dia tem um market, uma vendas na casa dos 36 bilhões. E está dividida basicamente em 4 segmentos, que é os sistemas aeronáuticos, os sistemas de defesa, os sistemas de missão e os sistemas de espaço. E nós podemos fazer aqui quase um paralelismo com a Stark Industries do universo da Marvel. É uma empresa de defesa, armamento, etc., muito ligada ao Estado americano. E as perguntas que eu vos queria trazer aqui, para começarmos aqui a discussão, seriam basicamente se vocês viam uma empresa deste setor com um lugar na vossa carteira e o que é que acham aqui da empresa. Ora bem, se calhar, como estou no meu canal, vou dar aqui início à discussão. Acho que é um direito que me assiste. Ora bem, eu, antes desta sugestão que foi trazida por um dos nossos espectadores, não conhecia a empresa, não sei se vocês conheciam, mas pois, também já imaginava que não. Portanto, eu não neste momento na minha carteira pessoal eu não tenho nenhuma empresa deste setor, e confesso que quando vi aqui esta NOC, estive aqui a ver as contas do quarto trimestre de 2020, que eles publicaram relativamente recente, e acho que de facto pode ser que uma empresa interessante, desde logo pela sua avaliação. Eu queria só deixar alguns números. Eles têm crescido nos últimos dois anos com taxas de crescimento na ordem dos 2 dígitos, perto de 2 dígitos. Em 2020 eles cresceram 9% a nível de vendas. Para terem noção, eles fizeram vendas de 36,8 mil milhões de dólares e tiveram um lucro por ação de cerca de 23,65 dólares, ou seja, o que dá aqui um PER bastante simpático, dado que a cotação atual de fecho na passada sexta-feira foi de 298 dólares. Portanto, em termos de avaliação, a empresa parece-me estar relativamente interessante, ou seja, ela está aqui com um PER na ordem dos 12, 13 vezes, quando, por exemplo, a média deste setor, segundo o Seeking Alpha, está aqui na ordem das 23 vezes. Portanto, em termos de avaliação, acho que está aqui relativamente interessante. Depois também eles referem que eles referem no relatório de contas que em termos de carteira, ou seja, isto é uma empresa que funciona por grandes contratos e quando nós temos empresas que funcionam, nós conhecemos isto porque trabalhamos numa empresa de construção civil e de facto, não como trolhas, atenção, só para deixar este disclaimer lá em casa. Com todo o respeito que temos pelos nossos colegas que trabalham nas obras, que são a espinha dorsal da nossa companhia. Exatamente. Portanto, trabalhamos na área financeira, numa empresa de construção e, de facto, o que acontece é que neste tipo de empresas, um dos grandes drivers e um dos grandes elementos importantes para a avaliação
é a carteira de encomendas, a carteira aqui não é de obras, mas a carteira de contratos que eles têm. E eles revelaram que têm uma carteira de contratos na ordem dos 81 mil milhões de dólares, o que é bastante interessante. No entanto, há aqui um ponto que não é tão positivo, ou seja, eles têm uma carteira de possíveis de contratos de 81 mil milhões de dólares, mas destes 81 mil milhões de dólares, eles só têm 32 mil milhões com financiamento assegurado. Ou seja, esta empresa, para quem está lá em casa, ela basicamente depende de contratos que tenha com o Estado. No caso, muito o Estado americano. De alguns dados que eu vi, eu acho que mais de 80% da receita dela vem do Estado americano. E, portanto, o financiamento que vem do Orçamento de Estado dos Estados Unidos tem aqui, obviamente, um impacto muito grande na atividade. E este, para mim, é um dos pontos menos positivos da empresa, porque, pelo menos no meu ponto de vista pessoal e no tipo de investimento que eu costumo fazer, normalmente gosto de empresas que têm uma diversificação, quer da sua fonte de receitas, ou seja, dos seus segmentos de negócio, quer também dos vários clientes. O que aqui não acontece, portanto, para mim, para o meu modo de investir e para o meu modo como eu analiso o risco, esta não é uma empresa assim tão interessante e tem aqui este ponto menos positivo. Depois, o que é que eu destaco também, para além disto? Ou seja, aqui acho que há este risco de saber como é que, por exemplo, vai ser o posicionamento dos Estados Unidos em termos de gastos com defesa nos próximos anos, mesmo no setor aeronáutico, que também está aqui relacionado com o setor militar, de alguma forma, e de facto vê-se que, por exemplo, as previsões da empresa para o próximo ano são de uma descida nestes segmentos. No entanto, é aqui esperado um aumento no setor espacial, e eu acho que pode ser aqui um dos grandes drivers de crescimento da empresa. Boa parte dos contratos que eles têm no futuro são neste setor, neste segmento. Portanto, diria que pode ser aqui um driver de crescimento e estaria aqui atento, porque acho que pode de facto ser positivo para esta empresa. Eu acho que seria uma empresa que teria no meu radar, pese embora esta questão da forte dependência do Estado norte-americano, que seria um ponto aqui, a meu ver, menos positivo. Depois também poderia me preocupar aqui o facto de eles ainda não terem esses contratos totalmente assegurados, pelo menos a parte que ainda não está financiada e que é a maioria, porque dos 81 mil milhões que eles têm em carteira, só 32 é que já têm financiamento assegurado. Mas sim, acho que é uma empresa que, apesar disto, de ter estes riscos e ter um balanço que eu considero que não é muito robusto, ou seja, eles têm uma autonomia financeira da ordem dos 25%, que não é fabuloso. Pronto, mas apesar disso, acho que é uma empresa que, pela sua valorização atual, acho que pode ser, na minha opinião, um investimento interessante, mas também gostaria de ouvir o que tem a dizer sobre esta empresa. Então, se calhar tomo a palavra. Aqui deixam sempre um menino mais novo para o fim. Mas, de facto, da análise que eu fiz desta empresa, é muitos riscos que o Ricardo disse. O primeiro, a grande dependência do Estado e de contratos com o Estado e, sobretudo, do Estado americano. Uma pergunta que eu tenho e que, se calhar, queria ver o que vocês dizem, porque, de facto, do que eu consegui entender, não consegui entender muito bem, mas pelo que eu vi, vai haver uma estabilidade a nível orçamental em relação à defesa, ou seja, mesmo com Biden, e aqui nos próximos anos não vai haver grandes investimentos em defesa, o que pode ser mau para este setor. Esse é um grande problema, e depois, como os contratos é um risco, e acho que tipo uma parte positiva que podemos ter aqui é o facto de, com o Biden, termos uma maior relação e voltarmos a ter uma melhor relação com os países da NATO. E pode ser que isto facilite contratos com outros países. Depois, exatamente o que tu disseste, ou seja, esta é uma empresa que o setor em que está e o que faz implica elevados investimentos em capital, e isto torna um bocado o balanço e isso tudo um bocado perigoso. Falaste de duas coisas muito interessantes. Falaste de um setor uma área de negócio da empresa que é o espaço, que acho que tem muito potencial.
Acho que é uma área que vai crescer muito nos próximos anos, pelas inúmeras vantagens que pode ter os satélites, mesmo a nível de internet local, tipo de segurança, vigilância, isso tudo. E a empresa tem feito investimentos muito interessantes nesta área. E acho que esta parte de tecnológica, softwares, tudo mesmo a trabalhar com espaço e análise cibernética e defesa cibernética pode ser muito, muito vantajoso para a empresa num futuro em que eu vejo cada vez menos influência de física, mas mais um impacto e uma maior importância e maior urgência da segurança cibernética. E queria entender, ou seja, se eu investir nesta empresa ou não, depende um bocado de entender esta dinâmica, porque, a meu ver, a nível de aviões e infraestrutura, ou seja, acho que pode ser um risco, porque acho no futuro, mas acho que a nível cibernáutico a defesa cibernáutica tem muito, muito potencial. E acho que é por aí, na minha opinião, e do que analisei, por aí passa o potencial da empresa. E queria ver o que é que o António tem a dizer. Ora bem, Ricardo, uma coisa que eu queria falar sobre o que tu disseste, que é o facto de eles serem uma empresa que trabalha muito por contratos, como nós também somos no nosso trabalho pessoal. Aqui também há um ponto bastante interessante, que é que também acontece um bocadinho com... São tão grandes que normalmente a empresa que ganha o projeto, e neste caso aqui os competidores podemos olhar se calhar um bocadinho até para a Boeing, a Lockheed Martin, a Raytheon Technologies, mesmo como uma destas outras empresas ganha um projeto, é muito normal que tenha que subcontratar as pessoas, neste caso as empresas que perderam os projetos. Isso acaba por ser uma pequena rede de segurança para as empresas que acabam por perder a liderança no projeto, porque normalmente eles são repescados para trabalhar como subcontratados. Contudo, claro que sabemos que quem é subcontratado vai ter um rendimento menor dos serviços que presta, mas mesmo assim acaba por ser uma rede de segurança neste tipo na indústria da defesa. Vocês já falaram de alguns pontos fracos da empresa, ou seja, coisas que nós devemos ter um pé atrás quando investimos neste tipo de negócios. Acho que há um que é bastante evidente, que é o facto de eles estão numa indústria, que é a indústria da defesa, do armamento, que põe de parte muitos investidores. Há muitos investidores que não querem estar a investir em armamento. Isso pode não ser positivo em termos de inflow de capital para a empresa, porque há muitos fundos que por isso simplesmente não investem neste tipo de empresas porque estão associadas à morte, não é? Acima de tudo, uma arma construída para retirar vidas humanas. Isso pode ser algo preocupante. Depois de resto, já disseste, o balanço não é muito sólido, já falaste disso. Eu queria só aqui também falar de uma questão importante que devemos reter, que é o facto de boa parte do crescimento do resultado deles este ano advir do fundo de pensões. E isso acaba por ser um bocadinho enganador quando olhamos para os earnings per shares, os rendimentos por ações. Porque o que aconteceu é que vivemos no ano 2020 foi muito bom para os mercados financeiros, ou seja, todas as posições em ações subiram bastante. Tivemos um mercado forte, especialmente na parte tech. Ou seja, o que acontece com esta empresa é que ela tem investimentos no seu fundo de pensões e esses investimentos valorizaram bastante mais do que é normal. Eles normalmente têm previsto que estes investimentos cresçam a uma taxa de 7,5%, e depois eles usam este fundo para pagar suplementos de pensões aos seus funcionários. Contudo, quando eles têm mais-valias aqui, eles têm que reportá-las como resultado líquido. E o que sucedeu foi que este ano eles tiveram 16,5%. E isso impactou bastante o resultado da ação e pode ser um bocadinho enganador quando olhamos para o PI atual deste ano. Contudo, para o próximo ano, eles já prevêem uma diminuição nesta parte do negócio, digamos assim, e prevêem manter ali os earnings per share no mesmo local, ou seja, com o aumento dos lucros da operação em si.
quanto a isto, eles pelos setores estão relativamente diversificados, embora não estejam por cliente. É uma empresa que acima de tudo, como já tem os contratos, mesmo que haja alguns que não estejam ainda financiados, em princípio vai ser mais ou menos estável ao longo do tempo. Podemos olhar aqui para alguns indicadores. Já falei, temos um forward P de 12, o que neste mercado é relativamente interessante, se bem que temos que pesar este forward P com todos os indicadores menos bons que já falámos aqui. Tem um dividendo na casa dos 2%, é relativamente interessante, e um payout ratio baixinho, 30%, o que é bom. E depois, o que eu propunha aqui, se calhar, era também olharmos um bocadinho, ou seja, o Sérgio perguntou-nos o que é que nós achávamos desta empresa, nós investimos nesta empresa. E olhando para aqui, pesando os prós e os contras, eu vejo uma empresa que me parece esta avaliação relativamente interessante. Contudo, o que eu fiz foi pegar num concorrente, na Lockheed Martin, e aqui conseguimos ver que eles têm um forward P relativamente semelhante, na casa dos 12, mas têm margens mais interessantes. E o balanço é mais ou menos igual e tem um dividendo um bocadinho acima da empresa que estamos a analisar. Por isso, o que é que eu diria? Este setor e esta empresa parecem-me interessantes, mas eu diria que se o Sérgio está interessado em comprar uma empresa deste setor, se calhar dar também uma olhadela à Lockheed Martin e tentar perceber porque é que há estas diferenças de margens, etc. Isso não pode também ser interessante para ele, se quer uma empresa deste setor, olhar para a Lockheed Martin, por exemplo, ou outro, como a Boeing é um bocadinho diferente, porque tem a parte da aviação comercial que está um bocadinho batida neste momento por causa do coronavírus. Por isso, é uma ação que não acho que vai ter um crescimento bombástico, mas acho que pode servir ali como uma ação estável para ter no portfólio e ser um setor para diversificar. Por isso, em certos portfólios, acho que pode ser interessante. Sim, só comentar uma coisa que falaste, por causa do fundo de pensões. Eles nas contas eles tiveram dois efeitos, ou seja, eles tiveram um efeito de ganho por causa da valorização do fundo de pensões, mas depois também tiveram aqui um efeito negativo do ponto de vista fiscal. E se olharmos para a demonstração dos resultados, nomeadamente aqui no ano, vemos que um efeito quase que compensa com o outro. Mas sim, concordo contigo. Acho que a empresa está com uma boa avaliação. Pese embora a questão de alguma concentração no Estado americano, como falamos, mas acho que, apesar de tudo, está com uma boa avaliação. E é como já falaram, acho que de facto o setor espacial pode ter aqui uma grande margem e também a parte da cibersegurança. Portanto, sim, também seria uma empresa que teria no meu radar. Sim, eu concordo com tudo o que vocês disseram, exato. Tipo, é uma ação que no ano 2020 teve uma queda significativa. Estamos a ver aqui que tem uns rendimentos a crescer e uma trend negativa, o que se calhar não faz muito sentido, e acho que está barata face aos concorrentes. O António fez uma boa análise e terás aqui uma outra opção. Eu acho que aqui se calhar também importante se calhar é pesar o potencial das tecnologias das empresas, algo que eu se calhar não conheço tão bem, mas que pode ser que faça com que esta empresa seja diferente da Lockheed Martin, porque de facto sei que esta empresa está a investir em deep learning, análise tipo de ataques cibernáuticos, ataques terroristas, tudo para prevenir o que é o que se quer nesta indústria, prevenir estes ataques, e mesmo quer fazer ataques tipo a torres de comunicação, tudo através de satélites e sem ter que utilizar aviões e armas físicas, o que pode ser o potencial de crescimento, mas é necessário se calhar fazer uma melhor análise e entender este potencial, em que é que se verifica no futuro, se as empresas concorrentes também têm estas tecnologias e têm estes investimentos em R&D, ou se esta apresenta mesmo uma vantagem competitiva para o futuro. Malta, eu ia só sugerir aqui, se cabe eu colocar aqui uma questão que foi colocada aqui pelo Ricardo Sousa, que acho que é interessante.
Portanto, ele está aqui a referir que a China também está empenhada bastante nesta área, bem como os Estados Unidos, claro. E ele está a questionar se conseguirá ser um setor rentável face aos elevados custos que poderá acarretar. Aqui também acho que gostaria de ouvir a vossa opinião para respondermos aqui também esta questão do Ricardo Sousa. Sim, eu se calhar posso falar um bocadinho. O que é que sucede aqui? Pelo menos com o governo de Trump, se todas as empresas que trabalhassem a nível militar com a China eram queimadas a nível nacional. Ou seja, estas empresas americanas que trabalhassem com a China iam ser queimadas. Já na semana passada falámos da Xiaomi, que está na lista negra americana porque há ligações entre a Xiaomi e o exército e o governo chinês a nível militar. Acho que não é um mercado para esta empresa. É como eu disse, acho que o potencial de mercados internacionais desta empresa pode passar por, se calhar, esta maior união entre os Estados Unidos e os membros da NATO. E ela está, e segundo o site da empresa, ela está a apostar na Austrália, Reino Unido, Middle East, e acho que é este potencial. China, que tem investido, de facto, o Ricardo Sousa tem toda a razão, tem investido muito a nível militar, mas não é nas mesmas empresas, porque de facto há aqui uma guerra entre a China e os Estados Unidos. Acho que a questão aqui passa um bocadinho mais pelo setor, ou seja, se nós achamos que o setor vai ser rentável por ter custos muito elevados. A questão aqui, na minha opinião, é, a partir do momento que a China o fizer, os Estados Unidos também vão fazer. E não se podem dar ao luxo de ficar para trás porque não vão querer perder o controle nem a influência de ter controle do espaço. Por isso, acredito que possa ser rentável, porque tudo bem que vai ter custos elevados, mas os custos vão ser passados para o cliente. Por isso, acredito que se a NOC conseguir aqui os contratos com os Estados Unidos, será relativamente rentável. Depois também podemos olhar será que eles vão conseguir estes contratos ou não, porque existem outros players no mercado, como a SpaceX, por exemplo, que acho que vai ser bastante forte. Mas é uma questão muito interessante. É muito interessante perceber o que é que se vai passar aqui no futuro. E se calhar aqui para fazer um bocadinho a ponte, também é muito interessante que provavelmente o melhor que poderia acontecer para esta empresa seria quase uma nova guerra fria. Neste caso, houve uma guerra fria com a Rússia no século passado. Se houvesse uma guerra fria com a China, se calhar isso poderia ser muito interessante para esta empresa, porque os investimentos em defesa e em sistemas de defesa iriam crescer bastante. Por isso, acho que aqui, não sendo a mesma coisa, a China poderá ter um efeito importante no crescimento desta empresa e deste setor. Sim, também só responder aqui ao Ricardo. O que eu acho é que, assim, se nós compararmos este setor neste momento e tu olhas, por exemplo, para as margens EBIT desta empresa, apesar de todas as margens andam ali na casa dos 11%, porque não é uma margem, comparado com outros setores, muito elevada. Agora, o que eu acho é que esses contratos, daquilo que eu percebi, quando eles celebram contratos com o governo, eles têm um tipo de contrato que é o principal, onde eles fazem o contrato com base nos custos, acrescido de um FII e uma margem. E, portanto, eu acho que isto os deixa mais ou menos protegidos. E como eu acho que, de facto, vamos ter aqui um intensificar da guerra Estados Unidos-China, e eu acho que vamos ter também a guerra espacial, por exemplo, aqui também, como o Ricardo falou, da guerra da exploração de recursos no espaço, porque isto também vai acontecer, mais dia menos dia, não sei se será daqui a 10 anos, se será daqui a 20 anos, mas vai haver esta guerra, e estas empresas vão ser necessariamente alimentadas pelo Estado norte-americano, porque esta guerra com a China, isto vai continuar. E falo no campo espacial, também falo do campo da cibersegurança. Portanto, eu diria que este tipo de empresa está mais ou menos protegida pelo tipo de contratos que faz e também pelo facto de ser do interesse dos Estados Unidos e
e da China também, mas obviamente que aqui para estas empresas será mais o Estado americano. O Estado americano não quer perder a hegemonia que tem a nível espacial e, apesar de toda a hegemonia, continua a ter a nível da cibersegurança. Portanto, o que eu diria é que, nesse sentido, estes setores acho que vão ser rentáveis. Agora, para os contribuintes americanos, é que se calhar não vão ser muito rentáveis, não é? Porque vão gastar uma boa pipa de massa com isto.